Oi, gente, tudo bom? Continuando o nosso tema de botânica, né, nossas aulas de botânica, nós chegamos nas angiospermas. Só recapitulando um pouquinho. Na linha evolutiva das plantas, primeiro surgiram as briófitas, que são plantas avasculares sem sementes, né, ou seja, não produzem sementes e não possuem vasos condutores de seiva, e tem tamanho diminuto. Depois surgiram as pteridófitas. Aqui nas pteridófitas já surgiu uma novidade evolutiva, que são os vasos condutores de seiva. Então são plantas vasculares, mas também não possuem sementes. As duas se reproduzem por esporos, tanto briófitas quanto pteridófitas. Nós temos depois o grupo das plantas com sementes. Aí nós vamos ter as gimnospermas, que possuem sementes, mas não possuem flores nem frutos, então as sementes são nuas e possuem vasos condutores de seiva, tem grande porte e tudo mais. E por último nós temos as angiospermas, né, que são as plantas com maior número de estruturas, são plantas mais complexas, que possuem tanto flores quanto sementes protegidas por um fruto. Esse fruto pode ser seco ou carnoso. Então, a angiosperma é aquele tipo de plantinha que a gente aprende lá no fundamental, que tem raiz, caule, folha, flor e fruto, né? Em termos de estrutura, são plantas mais complexas. Então, vamos lá. Nós já tivemos a primeira aula, né, de angiospermas para falar sobre as características gerais, que eu dei uma pincelada agora. Então, nós vamos começar essa aula falando sobre o desenvolvimento do óvulo, né, sobre a reprodução das plantas angiospermas. Então, aqui nós temos a estrutura de reprodução das angiospermas, que são as flores. Aqui em laranja nós temos a estrutura masculina, né, que a gente chama de androceu. Aqui na pontinha do androceu, né, nós temos as anteras, onde são produzidos os grãos de pólen. E aqui no meio, nós temos a estrutura feminina, que é o gineceu. Bem aqui nós temos o ovário, onde serão formados os óvulos, né, as células reprodutivas, o gameta feminino dessa flor. O gameta masculino, lembrando, vai estar protegido no interior dos grãos de pólen. Então, o que acontece? Primeiramente, aqui no ovário da flor, eu vou ter uma célula, né, germinativa, que eu chamo de megasporócito. Esse megasporócito, ele é 2N, é uma célula diploide. Lembrando que é uma célula diploide, é aquela célula que tem a quantidade total de material genético do ser vivo, né? Se a gente for pegar aqui o exemplo dos seres humanos, nossas células diploides têm 46 cromossomos. Aí vai depender aí de quantos cromossomos uma planta terá. Então, aqui no megasporócito, eu terei a quantidade total de cromossomos da espécie. Esse megasporócito, ele vai sofrer a divisão celular por meiose. Vai ser meiose espórica, certo? E após essa meiose, eu vou originar 4 células filhas, que são os megásporos, com metade do material genético da célula mãe. Né? Aqui está 2N, mas está errado aqui nessa ilustração, que inclusive essa ilustração está no livro de vocês, mas aqui está errado, tá bom? Os megásporos, eles são N. Se sofreram meiose, eles não terão mais o total de cromossomos da espécie, só terão metade, né? Porque lembrando que quando essa célula sofre a fecundação, ela vai receber a outra metade do gameta masculino, né? Totalizando o total de cromossomos da espécie após a fecundação. Então, aqui eu necessito que essas células tenham somente metade dos cromossomos. Então, elas vão ser N e não 2N, como está escrito aqui, tá? Desses megásporos que se formam aqui, somente um será funcional e continuará o seu desenvolvimento. Os outros megásporos, eles atrofiarão, tá bom? Então, somente esse megásporo funcional aqui vai sofrer o processo que a gente chama de endomitose. São várias mitoses sucessivas que esse megásporo funcional vai sofrer. Ele pode sofrer até 3 endomitoses consecutivas. E
E após essas endomitoses, vão se originar um conjunto de células que fica aqui na parte superior, que a gente chama de antípodas, e aqui embaixo as sinérgides. As antípodas e as sinérgides, elas se formam após a endomitose, mas elas não têm nenhuma função reprodutiva, tá? Porque junto com elas vai se formar a oosfera, né? A oosfera, sim, é o gameta feminino, que vai ter aqui os dois núcleos polares que vão se unir aos núcleos polares do gameta masculino para acontecer o processo de fecundação. Esse conjunto aqui de células, né, está protegida pelo saco embrionário, né? Então, esse saco embrionário é um revestimento aqui que fica ao redor dessas células, guardando essas células para, então, iniciar o processo de fecundação após o grão de pólen conseguir chegar no complexo que é chamado de gineceu, que é o complexo feminino, né, o órgão feminino da flor. Aqui nós vemos o processo de fecundação, né, acontecendo. Então, esse grão de pólen vai ter que chegar aqui no gineceu através de algum agente polinizador, que pode ser o vento, ou pode ser um animal como um inseto, ou mesmo um vertebrado, né? Então, esse grão de pólen, no seu interior, vai estar o gameta masculino. Quando ele cai aqui no gineceu, a partir desse grão de pólen vai se desenvolver o que a gente chama de tubo polínico, que é esse tubinho aqui que eu estou mostrando com o cursor vermelho para vocês, né? Esse tubo ele cresce em direção ao ovário e ele perfura aqui o ovário para que o gameta masculino, as células espermáticas, consigam chegar até a oosfera para fecundá-la. Após esse processo todo aqui, do surgimento do tubo polínico, as células espermáticas chegam lá no óvulo e se dá, então, o processo de fecundação, tá bom? Depois da fecundação, essa célula aqui irá passar por mitoses sucessivas para formar, então, a semente, né, que fica guardadinha no interior do ovário. E as outras partes do ovário, essas outras partes que ficam ao redor, né, do óvulo, né, que vai se formar aqui, elas vão se desenvolver e se transformar em um fruto. Esse fruto, dependendo da espécie, pode ser carnoso ou pode ser um fruto seco. Tá? Depois a gente vai ver o que é um fruto carnoso e o que é um fruto seco. Então, no interior da semente vai se formar o embrião. E esse embrião, quando essa semente cair em um ambiente propício, irá germinar, dando origem a outra planta. Né? Aqui nós temos já, né, o fruto formado, aqui no caso acho que é um pêssego, né? Então, essa parte aqui que se desenvolveu, a parte carnosa, que é comestível desse fruto, ele é originado a partir do ovário, né, das paredes ovarianas, né, da flor. E a sementinha está aqui no centro, guardando o embrião, que é resultado da fecundação do gameta feminino, né, pelo gameta masculino. Aqui nós temos novamente, né, o ciclo de vida, mostrando o ciclo de vida das angiospermas, só que numa outra ilustração, né, mostrando o que acontece lá no interior do androceu e no interior do gineceu. Tá? É a mesma coisa, o mesmo processo que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá então para a semente. Formou a semente, essa semente ela vai estar no interior de um fruto que pode ser, né, carnoso ou seco. Então, nesse caso aqui, o abacate é um fruto carnoso e ele vai ter algumas partes aí, né, subdividindo essa estrutura aí do fruto. Então, nós vamos ter o epicarpo, que é a parte, vamos dizer, da casca, né, mais externa. A parte interna, que é a carnosa, a gente chama de mesocarpo. E a parte mais interna, que fica em contato com a semente, eu tenho o endocarpo. Então, de fora para dentro, eu tenho essas três camadas formando o fruto: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E a semente lá no seu interior.
Lá no interior da semente eu vou ter, né, como eu já falei para vocês, um embrião. E essa semente, ela pode ter um cotilédone ou 2 cotilédones. O que é o cotilédone? O cotilédone é uma estrutura que vai originar a primeira folhinha, né, dessa planta após a sua germinação. Então, se a planta tiver 2 cotilédones, ela é uma dicotiledônia. E aí, na hora da germinação, vão surgir 2 folhinhas. Ó. Então, aqui o feijãozinho é uma dicotiledônia. Né? Tem 2 cotilédones no interior da semente, então na hora da germinação vão surgir 2 folhinhas. Aqui no milho, o milho só tem um cotilédone, então ele é uma monocotiledônia. Como só tem um cotilédone, na hora da germinação se origina apenas uma folha, certo? Então, essa é uma classificação das angiospermas. Elas podem ser dicotiledôneas, se tiverem 2 cotilédones, ou monocotiledôneas, se tiverem somente um cotilédone. Os frutos deiscentes. O pericarpo, né, que é a parte, aquelas 3 partes, né, que nós vimos, o endocarpo, o mesocarpo e o epicarpo. Esse conjunto a gente chama de pericarpo, tá, gente? Então, ele se abre quando o fruto está maduro, e aí as sementes saem. Então, os frutos deiscentes são aqueles que formam uma vagem. Né? Aqui nós temos a ervilha, então a ervilha é um fruto deiscente. Frutos indeiscentes. O pericarpo não se abre, né? E não vai permitir a saída da semente lá do seu interior. Então, aqui o fruto deiscente, como a ervilha, ele é um fruto seco também, tá? E o indeiscente é um fruto carnoso. Nós temos os frutos monospérmicos, que possuem apenas uma semente, e os frutos polispérmicos, que vão ter várias sementes no seu interior. Nós vamos ter também o que a gente chama de frutos verdadeiros e frutos falsos. Como assim fruto verdadeiro e fruto falso? Os frutos chamados de verdadeiros são aqueles que se originam a partir do ovário das flores. Então, se o fruto, se aquela parte carnosa, comestível da fruta se formou a partir do ovário, então é um fruto verdadeiro. E eu vou ter alguns frutos que não se formam a partir do ovário da flor, vão se formar a partir de outras partes, principalmente do pedúnculo, que é aquele cabinho, onde tem o cálice. Então, nesse caso, se o fruto não foi formado pelo ovário da flor, a partir do ovário da flor, ele é um fruto falso, certo? Então, aqui, ó, os frutos verdadeiros são originados do desenvolvimento de um só ovário. Então, eles podem ser classificados em carnosos ou secos. Os carnosos vão ser a baga e a drupa. A baga, no caso, é a laranja, o limão. E a drupa são os outros frutos, como a maçã, a uva, por exemplo. Os frutos secos formam vagem, que são os deiscentes, e os indecentes vão formar uma casca bem grossa, como a noz, e também a sua semente vai ter um formato meio diferentão, assim, vai ser bem desenvolvido e tudo mais. Os pseudofrutos ou frutos falsos, como eu já falei para vocês, não são formados a partir do ovário da flor. Aqui nós temos a maçã. A maçã, essa parte todinha aqui dela, é o fruto falso, é o pseudofruto. O fruto, na verdade, é essa parte que está bem pertinho da semente. Não sei se vocês já abriram uma maçã e vocês notaram que tem uma linhazinha aqui na parte interna, bem próximo de onde ficam as sementes. Essa parte aqui é o fruto verdadeiro. Porque essa parte aqui é formada pelo ovário da flor. Essa outra parte aqui que a gente come, que é bem carnosa e suculenta, ela é formada através do receptáculo da flor, que é aquela parte que fica mais embaixo.
né? Então, a maçã é um pseudofruto. Aqui no caju, o fruto verdadeiro é a castanha, né? Então, o fruto do caju é a castanha e é um fruto seco, né? E aqui essa parte carnosa se desenvolve a partir do pedúnculo da flor, né? Do cabinho da flor, é um fruto falso, né? É um pseudofruto. Aqui nós temos o morango. O morango também é um pseudofruto, tá? Nesse caso aqui, essas que a gente acha que é semente que fica do lado de fora do morango, na verdade é o fruto verdadeiro do morango, só que é um fruto seco, né? O receptáculo floral se desenvolve, né, que não é o ovário, ele se desenvolve de forma que acumula bastante água e fica bem carnoso e suculento, mas é o pseudofruto, né? O fruto verdadeiro são essas estruturas que a gente vê do lado de fora. A mesma coisa, né, o abacaxi. Né? O fruto do abacaxi fica nas extremidades, a parte interna do abacaxi é um pseudofruto, certo? Bom, correu um errinho aqui rapidinho, mas eu consegui consertar. Então, como eu estava falando, os pontinhos pretos que a gente vê no interior da banana são óvulos não fecundados, né? Então, esse processo, né, de reprodução em que não há processo de fecundação, a gente chama de partenogênese, né? Por isso esse fruto é partenocárpico. Como é que ela consegue fazer isso? Através de ativação hormonal. Né? Elas produzem alguns hormônios que vão fazer com que esses frutos se desenvolvam sem a necessidade de fecundação. E a gente faz isso de forma artificial, né? A melancia aqui sem semente, as uvas sem sementes são desenvolvidas a partir de partenogênese, né? Eles adicionam hormônios a esses frutos e a essas plantas, aliás, desculpa, e as plantas conseguem desenvolver então frutos sem que haja necessidade de polinização nem de fecundação das flores. Ok, gente? Era isso então que eu queria passar para vocês sobre as angiospermas. Vamos lá fazer as atividades agora.